Olá, você que nos acompanha no programa Razões da Fé deste domingo, dia 16 de abril de 2023, segundo domingo do tempo da Páscoa, domingo da Divina Misericórdia. Hoje nós celebramos, concluímos a oitava do tempo da Páscoa. Semana passada refletíamos sobre a ressurreição de Cristo e também como esta fé na ressurreição de Cristo impacta a vida do ser humano e daquele também que acredita, que tem fé na ressurreição e na vida eterna. Saudamos a você que nos acompanha pela Rádio Miriam Caravaggio, 95.7 FM, neste primeiro horário das 7 às 8 da manhã, com a reprise das 10 às 11 da noite, ou ainda pelo Spotify da Rádio Miriam a partir das 9 da manhã do domingo, ou ainda no Facebook e YouTube da Diocese de Caxias do Sul, sempre às 8h30 da noite de domingo, além da TV Serra, canal 526 da NET. Nós te convidamos a se inscrever no canal da Diocese de Caxias do Sul no YouTube. É só procurar por Diocese de Caxias, se inscrever, ativar o sininho para receber todas as semanas as notificações, os vídeos, as mensagens do nosso bispo e todo o conteúdo que nós publicamos por lá. Então, como falei antes, hoje nós vamos debater, nós vamos falar sobre o Domingo da Divina Misericórdia e a devoção à Divina Misericórdia. Nosso tema de hoje, pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Nossos convidados de hoje, o Paulo José Ecker, que é esposo, pai e seminarista, atua na igreja há muitos anos, sobretudo na paróquia Sagrado Coração de Jesus, no bairro Cruzeiro, em Caxias do Sul, é corretor de imóveis e metalúrgico, faz parte da Escola Diaconal São Filipe da Diocese, sendo um dos candidatos ao diaconado permanente, e ele, junto com a esposa Neiva, atuam na divulgação da devoção à Divina Misericórdia desde 2009, quando receberam uma graça na família. Paulo, olá, obrigado pela tua presença. Olá, Felipe, olá, Neiva, e a todos os que nos acompanham pelos meios de comunicação. É uma alegria imensa estar aqui hoje para poder falar da Divina Misericórdia. Que ótimo! E nós temos também a Neiva de Azevedo Ecker, que é a esposa do Paulo, mãe da Letícia e da Caroline. Atualmente, também ela atua na paróquia Sagrado Coração de Jesus em Caxias, no bairro Cruzeiro. É ministra extraordinária da Sagrada Comunhão Eucarística. Faz parte da equipe de liturgia nos domingos e também nas quartas-feiras, lá na comunidade. A Neiva também é voluntária da Casa de Misericórdia São José e atua na Pastoral da Acolhida da Paróquia de São Pelegrino. Junto com o seu esposo, o Paulo, e o padre Diego Bettoni, que já participou de alguns programas aqui, ela é fundadora do movimento Um Só Coração, que divulga a devoção da Divina Misericórdia. Olá, Neiva, obrigado pela tua presença. Olá, Felipe. Olá a todos que nos acompanham. Eu é que agradeço pela oportunidade de estar aqui para poder falar sobre a devoção à Divina Misericórdia. Isso é uma alegria muito grande. Nós estamos neste processo. Vivemos a Quaresma como um tempo de conversão, tempo onde nós clamamos muito pela misericórdia de Deus, pela nossa conversão, pela conversão de muitas pessoas. Também agora vivemos o Tríduo Pascal com a intensidade daqueles 3 dias da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Estamos neste tempo da Páscoa. Neiva, quem é o Jesus misericordioso? Quem é esse Jesus? É o mesmo Jesus que morreu na cruz, ressuscitou? Quem é Jesus misericordioso? Exatamente, Felipe. Então, de forma clara, rápida e clara, Jesus misericordioso é esse Jesus. É o mesmo Jesus Cristo, é o Filho de Deus, que por amor a cada um de nós se fez homem e também por amor a nós e pela sua infinita misericórdia morreu na cruz. Certamente, Jesus espalhou a sua misericórdia não só sobre aquela terra onde pingou o sangue dele, mas sobre toda a terra, sobre toda a humanidade. Daí nasceu a igreja. Paulo, o que é a Divina Misericórdia e onde ela aparece na história da salvação? Então, Deus é misericordioso desde o princípio, Deus tem por essência a misericórdia. E
ele manifesta a sua misericórdia na história da salvação, desde a criação do mundo, do chamamento a Abraão, a saída do povo do Egito, né, guiado por Moisés. Esse povo caminhando 40 anos acaba caindo, né, e tendo que, pela misericórdia de Deus, retornar ao caminho, né, que Deus quer para cada um, né? Então, e chegam à Terra Prometida. E dentro da história da salvação, o cume, né, o auge dessa misericórdia de Deus é Cristo na cruz, né? Então ali ele mostra totalmente a sua misericórdia, aonde o seu coração é transpassado, né? E derrama sobre todos esta misericórdia. E a divina misericórdia, então, de tempos em tempos, Deus suscita pessoas do meio do povo para que ele possa se manifestar, para que ele possa se mostrar o seu rosto misericordioso. E a devoção à Divina Misericórdia, ela nasce de Santa Faustina, né, no início do século XX. Né? Santa Faustina nasceu em 1905 e morreu em 1938. Ela teve 33 anos de vida. Jovem. E Jesus se manifesta a ela, né, e mostra para ela toda a sua misericórdia, todo o seu amor pelas pessoas pecadoras, pelos pobres miseráveis, né? Então, quando ele diz para ela que está de braços abertos, de coração aberto, jorrando essa misericórdia, esse mar de misericórdia que nós necessitamos. Nós necessitamos por sermos pecadores, né? Então, de tempos em tempos, ele se apresenta e foi num período assim que ele diz que seria a última tábua de salvação, essa misericórdia que ele tem para dar a cada um de nós. Que coisa, que história, né? Depois nós vamos também conhecer um pouco mais de como, quem é Santa Faustina, né? Que ela é uma das personagens principais desse projeto de divulgação da misericórdia de Jesus. E ao mesmo tempo a gente vai, né? Eu estou aqui recordando no programa da semana passada, domingo de Páscoa, o padre Eleandro, que esteve conosco, comentava, né? Nós falávamos sobre a questão do sofrimento humano. Como também o pecado, como também o mal nos oprime, nos faz sofrer. E olhando muitas vezes para a cruz de Cristo, a gente consegue enxergar e consegue colocar nos braços daquela cruz o nosso sofrimento. E quanto mais da sua misericórdia, né, nós conseguimos colocar no coração de Jesus as nossas fraquezas e as nossas misérias. Neiva, quem são os personagens principais dessa divulgação, dessa revelação da misericórdia, da divina misericórdia? Então, os personagens principais, eles são bem claros, né? O primeiro é Jesus, que foi ele quem aparecia para Santa Faustina e fez todas as revelações. O segundo personagem é a Santa Faustina. Santa Faustina, ela nasceu em 1905, na Polônia. Ela era muito pobre, de uma família muito pobre. Eram em 10 irmãos e ela era a terceira filha, né? O nome dela era Helena. Ela era tão pobre, Felipe, que para te ter uma ideia, ela não conseguia ir à missa todos os domingos, porque entre ela e todas as irmãs só tinha um vestido que elas tinham para poder sair de casa. Então, só ia na missa uma menina, né? Então, ela não podia ir na missa. Uma por semana. Olha, para te ter uma ideia de como ela era pobre. Ela não conseguiu estudar, ela não conseguiu nem terminar o 3º ano do ensino fundamental, né? Era extremamente, assim, desprovida de tudo, a gente pode dizer, né? Menos do amor, assim, e da religiosidade na família. Então, ela entrou para o convento com 18 anos, aí ela teve uma visão, né? Uma revelação mística. Inclusive, ela é considerada pelos teólogos da igreja como uma das maiores místicas da igreja católica, né? E a partir daquele momento, ela decidiu entrar para o convento. Ela não pôde entrar naquele momento, porque naquela época precisava de um dote, um valor em dinheiro, e ela não tinha. Então, ela teve que trabalhar por 1 ano como empregada doméstica para arrecadar esse dinheiro e poder entrar no convento.
Quando ela entrou no convento, então ela adotou o nome de Faustina, porque ela ficou sabendo que Faustina queria dizer afortunada, né? E ela dizia que a única fortuna que ela tinha era Jesus. Então ela queria ser a afortunada de Jesus. E ela trocou o nome de Helena e passou a ser a irmã Faustina, né? Outro personagem, assim, indispensável é o Beato Miguel. O padre Miguel, na época, era o confessor da irmã Faustina. Era para ele que ela contava tudo o que estava acontecendo na vida dela. E a gente pode dizer assim, ó, que Jesus apareceu para Santa Faustina e fez as revelações. Mas quem colocou a mão na massa e realizou todos os pedidos de Jesus foi o padre Miguel, né? Então, porque pensa, Felipe, aí, ó, vamos supor nós aqui, né? Aí Jesus aparece para ti, te faz um monte de pedido, né? É fácil para realizar? Certamente não. Certamente que não. E às vezes a gente pode parecer louco para muita gente, né? Foi o que pensavam dela também. E, imagina naquela época que não tinha internet, não tinha nada, né? Imagina tudo que ela passou, né? Tudo que ela sofreu. E aí apareceu o Padre Miguel e Jesus mostrou para ela em uma revelação que ela chegou para Jesus e falou: Senhor, eu não aguento mais. Olha tudo que tu me pede. Tu vê que eu tenho boa vontade para fazer, mas eu não estou conseguindo. Aí ele disse que estava vendo a intenção boa do coração dela e que a partir daquele momento ele ia mandar uma ajuda visível na terra. E mostrou a imagem desse padre. E um dia trocou o confessor do convento e chegou o Padre Miguel. E quando ele chegou, ela reconheceu que era ele, que ela tinha visto, né? E a partir dali ele ajudou ela. E como tu falou antes, só podem pensar que eu sou louco, né? Foi a primeira coisa que o Padre Miguel pensou. E aí ele disse, vou levar ela no psiquiatra, né? Aí ele levou, fizeram exames e viram que ela estava muito bem da cabeça. Então, a partir dali, ele começou a ajudar a irmã Faustina. Também tem outra pessoa muito importante, que é São João Paulo II, né? Quando a irmã Faustina morreu, ela já morreu com fama de santidade, né? E antes de morrer, ela disse para o Padre Miguel assim: essa devoção vai sofrer uma injustiça muito grande, mas depois vai triunfar. E aí ela morreu com 33 anos, com a idade que Jesus também morreu, né? E como ela já morreu com fama de santidade, eles pegaram todos os escritos que ela tinha, porque Jesus falava para ela escrever, porque esses escritos fariam bem para um grande número de almas. Ela escreveu. E aí, outro detalhe importante. Lembra que eu te disse que ela não estudou nem até o 3º ano do ensino fundamental? Ou seja, ela era quase analfabeta. Quase analfabeta. Ela podia ter dito, não, Jesus, eu não quero, eu não posso, eu não tenho condições. Ela podia ter se esquivado, mas não. Do jeito que ela podia, ela fez, né? Essa, para mim, é uma grande lição. Então, como ela já morreu com fama de santidade, eles pegaram esses escritos dela e traduziram do polonês para o italiano e levaram para Roma para ver se realmente, né, entrava num processo para ver se ela era santa. Só que a pessoa que traduziu com muitos erros. E quando chegou lá na mão dos teólogos, lá, eles falaram, isso é uma grande mentira. E proibiram a devoção. A devoção ficou proibida por mais de 20 anos, né? E eu digo sempre assim que ela já tinha morrido, mas e coitada do Padre Miguel. Aguentou no osso, né? Por mais de 20 anos. Eu fico pensando assim, quanta coisa que ele não ouviu, né? Até ele foi chamado de louco, certamente. Com certeza, né? Mentiroso. Mas ele aguentou firme, porque ele dizia, eu tenho certeza que essa é uma grande verdade. E um dia essa história toda chegou nos ouvidos do cardeal Wojtyła, né? São João Paulo II. Polonês também. E ele disse, mas como uma grande mentira se eu sei que é uma grande verdade? Então, ele começou a ajudar nessa tradução, né? Nessa nova tradução. Ele começou a ir atrás de relatos e papéis e tal, e levou tudo para Roma. Então, ele desfez o mal-entendido, né? Então, graças a ele, a devoção aconteceu exatamente o que ela disse, né? Que ia sofrer uma injustiça, mas depois ia triunfar. Então, graças a ele, a devoção triunfou, né? Se espalhou pelo mundo todo. Outro personagem que a gente talvez não diga assim que é um personagem, mas é um elemento muito importante na devoção, é o diário de Santa Faustina, né? Porque tudo que Jesus pedia para ela escrever, deixa eu mostrar. Mostra, não sei se isso. Acho que levanta aqui, ele um pouquinho. Isso. Né? Ela escreveu e está tudo aqui contido no Diário de Santa Faustina. Quem quiser saber tudo que Jesus falava, tá aqui, né?
E outro... Quem não viu o Diário de Santa Faustina aqui, que a Neiva apresentou, às 8h30 da noite de domingo, vá lá na live e observa, para depois também adquirir e ter acesso a esse material tão belíssimo. Eu tive contato com fragmentos desse diário. E, de fato, são palavras inspiradoras que nos aproximam de Jesus. Com certeza, com certeza. É uma grande história de amor, né? Entre o Criador e a criatura. Às vezes nem ela entendia tão bem, né? Às vezes mas ela confiava plenamente, né? Ela confiava plenamente. E outro personagem também, eu considero assim, cada um de nós, né? Cada um de nós. Porque Jesus falava para ela, escreve porque esses escritos vão fazer bem para um grande número de almas, né? Ó, eu sou uma dessas almas. Eu li esse diário e me fez um bem enorme. Sempre a gente colhe testemunhos e pessoas nos procuram dizendo que o diário me transformou, o diário me fez ver diferente, né? Então, eu penso que cada um de nós também é um personagem na devoção à Divina Misericórdia. Que ótimo! Que experiência! Paulo, o que é o movimento Um Só Coração? Então, o movimento Um Só Coração é um movimento que nasce na Diocese de Caxias do Sul. Eu e a Neiva conhecemos a Misericórdia no ano de 2009, né, como eu disse, né, por uma grande graça que recebemos. E fomos, a partir desse momento, fomos divulgando a devoção à Divina Misericórdia do nosso jeito, né? E nós precisávamos de alguém para nos ajudar. Uma direção. Uma direção. E alguém, um dia, um amigo nosso nos indicou para visitar aí na Paróquia Santa Catarina e falar com o Padre Diego. Né? Nós não conhecíamos o Padre Diego, sabíamos onde é que era a igreja, então fomos lá, né? Num dia marcado, ligamos para ele e ele nos atendeu. Nossa surpresa, nós chegamos lá, ele também divulgava a Misericórdia. Lá na Paróquia Santa Catarina existia o Terço da Misericórdia, todas as quartas. A igreja aberta. A igreja aberta, o atendimento do padre. Então, daí nós, numa visita dessas, nós começamos a conversar, nos apresentamos e sentimos essa necessidade de juntar, de unir forças, né? De fazer essa devoção chegar a mais pessoas. E fomos conversando muito, fomos discernindo aquilo que seria o melhor. E nós pensávamos em levar essa devoção para as famílias, para que as famílias conhecessem, para que esses grupos de famílias, né, se reunissem uma vez por semana para rezar o Terço da Misericórdia, como as primeiras comunidades cristãs, né? E fomos caminhando. Então, com o tempo, nós vimos que isso seria um movimento, né, da igreja, um movimento de pessoas que estavam rezando o Terço da Misericórdia e conhecendo mais a devoção. O jeito que nós fizemos e conseguimos levar essa misericórdia foi fizemos um oratório e um roteiro para que as famílias pudessem rezar, se reunir e rezar diante de um oratório na sua casa e lessem o evangelho sempre do domingo seguinte, né? Então, a leitura é o evangelho do domingo seguinte, preparando as pessoas para que elas... Para a Páscoa semanal. Exatamente, para que elas... E as pessoas voltavam para a igreja. Muitas pessoas que não iam frequentemente à igreja começaram com essa devoção, com essa resta do terço semanal e a leitura do evangelho começaram a voltar para a igreja. Então, é um movimento que tem um objetivo de levar a devoção à Divina Misericórdia para as pessoas. É que o nosso coração, formarmos um só coração unido ao coração de Jesus, né? O coração misericordioso de Jesus. Então, esse é o intuito do movimento Um Só Coração, de levar a misericórdia às pessoas e às famílias. Inclusive, hoje, dia 16, é dia, né, quando nós celebramos a Divina Misericórdia, e em Caravaggio está acontecendo, né, hoje acontece a Festa da Misericórdia promovida, organizada pelo movimento Um Só Coração. Daqui a pouco nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Vamos concluindo o primeiro bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo, 16 de abril. Fique conosco, até daqui a pouco.
Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo, 16 de abril de 2023, domingo da misericórdia, domingo em que nós recordamos, né, a misericórdia de Deus e também, né, instituído na vida da igreja por São João Paulo II como domingo da misericórdia e no calendário oficial da igreja, segundo domingo do tempo da Páscoa. Hoje nós estamos refletindo: pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, justamente trabalhando a devoção à Divina Misericórdia. Nós temos como convidados aqui o Paulo Ecker e a Neiva de Azevedo Ecker, que são os divulgadores, os fundadores também do movimento Um Só Coração e divulgadores da devoção à Divina Misericórdia na Diocese de Caxias do Sul. Neiva, nos fala um pouco mais sobre a estampa, sobre o quadro da Divina Misericórdia. Vocês estão com as camisetas, aqui em cima da mesa também temos o quadro, né, da Divina Misericórdia. Nos explique o que ele significa, né, essa imagem, o que ela quer dizer. Bom, a imagem foi um pedido do próprio Jesus, né? Então a gente vê no Diário de Santa Faustina, no parágrafo 47, são palavras de Jesus. Pinta uma imagem de acordo com o modelo que estás vendo, com a inscrição: Jesus, eu confio em vós. Por meio dessa imagem, concederei muitas graças às almas, que toda alma tenha, por isso, acesso a ela. Olha que importante, Felipe. Por meio dessa imagem, concederei muitas graças às almas, que toda alma tenha, por isso, acesso a ela. Jesus não disse: olha, talvez seria bom que as pessoas tivessem acesso. Não, ele falou, ó, que toda alma tenha, por isso, acesso a ela. É uma afirmação. Então, a gente, sabendo disso, como que não vai divulgar, né? É muito forte, é muito grande dentro da gente essa vontade de passar adiante essa grandeza que a gente sabe que existe. A gente tem que colaborar com a obra de Jesus, né? E sobre a imagem, tem muita coisa que a gente pode dizer. Eu não sei se dá para ver, talvez assim a gente coloca mais pertinho. Tu acha que tá bom assim? Podemos trazer mais perto. Olha. Mais perto da câmera, inclusive. Olha só. O que a gente pode falar? A primeira coisa é o olhar. Jesus disse para Santa Faustina que o olhar que ele tinha nessa imagem é o mesmo olhar que ele tinha na cruz. Ele diz, o meu olhar nessa imagem é o mesmo que eu tinha na cruz. E tu sabe por que é o mesmo olhar, Felipe? Porque se a gente olhar bem, a gente vai ver que ele está olhando de cima para baixo. Ele estava lá na cruz morrendo, né? Injustamente, vamos dizer assim, por causa dos nossos pecados, enfim. Ele poderia estar de olhos fechados, ele poderia estar olhando para cima, pedindo para Deus por quê, né? Ele poderia estar olhando para o lado, mas não, ele estava olhando para a terra, ele estava olhando para nós. E conforme a gente olhar para a imagem, de qualquer lado que tu olhar, ele vai estar olhando para ti. Uhum. Ele está olhando para ti, se tu for para lá, ele está olhando para ti. Ou seja, ele está olhando individualmente para cada um de nós. Ele estava morrendo na cruz e não deixava de olhar para nós. Esse é o significado. A mão erguida. Olha a mão erguida de Jesus. É uma mão chagada, machucada, né? E a mão estava erguida para quê? Não era nem para bater, nem para ameaçar, nem para julgar. Era a mão erguida para abençoar. E a mão no coração. A mão no coração significa, revela a escolha dele em nos amar, em se doar e nos amar. E ali da mão, ali onde que ele mostra a mão no peito, saem dois raios, o raio vermelho e o raio branco. O vermelho significa o sangue e o branco significa a água. O sangue representa a vida das almas e a água é o que justifica as almas, ou seja, o batismo e a confissão. A túnica branca revela a vitória sobre a morte e também revela que Jesus é o sumo sacerdote, né? Uma das coisas que mais me chama a atenção nessa imagem são os pés de Jesus. Se tu olhar, tu vai ver as chagas nos pés, né? Mas não são pés que estão parados. O pé de Jesus está fazendo o quê? Está dando o primeiro passo.
Ele que dá o primeiro passo e vem na nossa direção. Sim, né? o joelho está, de certa forma, um pouquinho levantado. Ele não está parado. Ele está dando o primeiro passo, né? Jesus está dando o primeiro passo. Ele está com o pé machucado, ferido, e mesmo assim ele está dando o primeiro passo na minha direção. E a assinatura do quadro, né? Ali está escrito em polonês, mas Vou a frase... mais da câmera. A frase que está escrita é: Jesus, eu confio em vós. É um pedido que ele fez, né? Porque a confiança é a grande chave da devoção à Divina Misericórdia, né? E eu sempre digo que a gente pode olhar para a imagem e pensar assim, ó. Tá escrito ali: Jesus, eu confio em vós. Mas a gente pode tirar o nome Jesus e colocar o nosso. E saber que Jesus diz a mesma coisa para nós. Neiva, eu confio em ti. Vai lá e divulga a minha misericórdia. Neiva, eu confio em ti. Felipe, eu confio em ti. Seja misericordioso como eu. Né? Felipe, eu confio em ti. Então, olha a responsabilidade que a gente tem, né? Temos um presente em nossas mãos também. Porque é o que Paulo vai dizer aos romanos, né? Este presente o trazemos em vasos de barro. Exatamente. Né? É um presente. Ser discípulo missionário, acima de tudo, é um presente. Porque ele nos resgatou pelo seu sangue derramado na cruz, ele nos resgatou e nos tornou capazes de anunciá-lo. Né? Ele nos tornou capazes. Pelo nosso batismo, nós nos tornamos capazes dessa missão. E aí, claro, a força dele é que nos acompanha. A misericórdia é que nos redime. Paulo, o Papa Francisco, nós vivemos, na verdade, no ano de 2016, o Jubileu da Misericórdia, que foi tão divulgado, foi tão importante também na vida da Igreja. Acredito que o Papa Francisco, iluminado pelo Espírito Santo, convocou aquele ano da misericórdia para mostrar para a Igreja e para a sociedade como um todo o quanto nós precisamos olhar as pessoas com misericórdia e invocar a misericórdia de Deus sobre nós. Creio eu que o Papa já estava querendo preparar a Igreja para os momentos difíceis que a humanidade viveu e está vivendo, seja de guerras, seja da própria pandemia que nós vivemos, seja das polarizações políticas que vivemos. São momentos difíceis. E a Igreja é sempre aquela mãe e mestra que vai nos apontando o caminho. E na carta de abertura do Ano Santo da Misericórdia de 2016, chamada Misericordiae Vultus, o Papa Francisco escreveu: precisamos sempre contemplar o mistério da misericórdia. É fonte de alegria, serenidade e paz. É condição da nossa salvação. Misericórdia é a palavra que revela o mistério da Santíssima Trindade. Misericórdia é o ato último e supremo pelo qual Deus vem ao nosso encontro. Misericórdia é a lei fundamental que mora no coração de cada pessoa, que vê com olhos sinceros o irmão que encontra no caminho da vida. Misericórdia é o caminho que une Deus e o homem, porque nos abre o coração à esperança de sermos amados para sempre, apesar da limitação do nosso pecado. Paulo, o que a misericórdia de Deus nos ensina para a nossa convivência com nossos irmãos e irmãs? Em primeiro lugar, é não julgar, né? Então, nós não temos nem a capacidade, nem o direito de julgar ninguém, né? Quem nos julga é somente Deus. E o julgamento dele ainda é totalmente cheio de misericórdia, né? Como diz aqui, né, o Papa Francisco, né? É o último e supremo pelo qual Deus vem ao nosso encontro. É Ele que vem ao nosso encontro, né? Então, nós caminhamos aqui, neste mundo, ajudamos, convivemos, fizemos a nossa parte, né? E muitas vezes nós olhamos o defeito do outro, né? O problema do outro, a situação, e fizemos julgamentos. E eu acho que, em primeiro, o que nos aproxima uns dos outros é não julgar, né? Isso eu acho que é fundamental.
E também, assim, somos pecadores, né? Nós cometemos deslizes a todo momento. E não temos, assim, na nossa convivência, muitas vezes a gente olha e exclui, né? E nós, como cristãos, como divulgadores da misericórdia, como misericordiosos como Jesus é misericordioso, nós devemos acolhê-los, acolher a todos, como nós muitas vezes somos acolhidos, né? Nós acolhemos, mas não julgamos e não acolhemos o pecado, né? Nós devemos amar e acolher o pecador, e não amar e acolher o pecado, né? Então, até como Jesus fez, né? Quando Jesus foi apresentado para ele a mulher prostituta. Ele não julgou, ele simplesmente disse: quem não tiver pecado, quem for santo, atire a primeira pedra, né? E o mais importante é isso, sim, mas o que conclui, né, é o que Jesus disse a ela, né? Ele não disse: vai, segue a tua vida e continua fazendo o que tu vinha fazendo. Ele diz: vai e não peques mais. Eu não te condeno, mas não peques. Exatamente. Então, isso nós temos que acolher todas as pessoas, nós temos que acolher todos os irmãos sem julgamento, né? Então, o primeiro passo é não julgar. E porque nós devemos amar como Deus nos ama. E nós somos amados por Deus para sempre, como disse o Papa Francisco nesta carta ali de abertura deste ano santo, 2016. Neiva, essa misericórdia de Deus pode nos ajudar a olhar o nosso horizonte. Por quê? Né? Todos nós um dia vamos morrer. A gente sabe que isso é algo natural da vida humana. Nascemos, vamos morrer. Mas no que a fé na divina misericórdia pode nos ajudar a viver a nossa missão na igreja de uma forma mais consciente, mas ao mesmo tempo esperar a vida eterna, né? O abraço misericordioso de Jesus. No que essa devoção, esta forma de divulgar também a misericórdia pode nos ajudar a crescer na consciência e na fé na vida eterna. Primeira coisa, tu falou agora, né? Todos nós vamos morrer. E aí, voltando ao que o Paulo falou, eu lembrei de uma coisa. Diz que quando a gente morrer, se a gente chegar no céu, a gente vai ter duas surpresas. A primeira vai ser assim: ó, você aqui. E a outra, a gente vai ficar procurando assim: cadê o fulano? Porque talvez aquele que a gente achava muito santo não vai estar, né? E aquele que a gente achava pecador é o primeiro que a gente vai encontrar. Então, tem tudo a ver com o que tu falou. E a tua pergunta, sim, com certeza. Porque a gente vê, Felipe, que a misericórdia é o quê? A misericórdia é o amor, né? E quando a gente tem essa certeza, a gente vai ter medo de quê? De nada. Eu sempre digo que a misericórdia, ela é o resumo de duas palavras, de miséria e coração. Miséria, coração, misericórdia. É a nossa miséria, é o coração de Jesus que quer envolver a nossa miséria. Se a gente se deixar envolver por esse coração amoroso, de que eu vou temer? Né? Não vou ter medo de nada. E a outra pergunta, eu até escrevi aqui, ó. Sim, a fé na misericórdia nos ajuda a viver nossa missão de forma mais consciente porque nos faz viver aquilo que acreditamos. Eu acredito em toda a mensagem de Jesus, eu acredito em tudo aquilo que ele falou e eu sei que é ele que me espera lá no fim do caminho. Eu, por exemplo, como ministra, né, da Eucaristia, vamos dizer assim, como divulgadora da misericórdia, eu sei qual é o caminho que eu tenho que percorrer, eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei o que é agradável a Jesus e o que não é, e eu sei que ele vai estar me esperando lá no final da caminhada, né? Então fica mais tranquilo, fica mais fácil essa caminhada, né? E olha o que ele falou sobre isso aqui no diário, no parágrafo 1520. Apenas um exemplo, né? Olha o que ele falou. Palavras de Jesus. Abri o meu coração como fonte viva de misericórdia. O que confiou na minha misericórdia, derramarei na hora da morte a minha divina paz na sua alma. Só de ouvir já dá paz, né? Verdade. Então, acho que é esse o grande segredo. E nós, né, a gente vai olhando, eu recordo, agora quando tu
trazes o Diário de Santa Faustina, também me recordo como Santa Faustina foi uma das místicas Maiores da vida místicas, da igreja. Né? Lembramos mesmo Teresa d'Ávila, São João da Cruz, que vai dizer: no final da vida, no entardecer da vida, seremos julgados pelo amor. Né? O amor, que é o amor que tivemos para com os nossos irmãos, mas o amor com A maiúsculo, que é o misericordioso. Uhum. E também sabendo que Deus nos acolhe, né? Que Jesus nos acolhe pela sua misericórdia, não nos dá o direito, né, de dizer posso fazer o que quero, que Jesus é misericordioso, me acolhe lá no final, no último dia Ele da vai minha dar um vida. jeito, ele vai dar um jeito. Exatamente. Então, não podemos confundir, né, a misericórdia com a nossa liberdade de vida. Nós temos que ter a mala sempre pronta, mas tem que saber o que tu bota na mala para levar naquela hora. Né? A questão da presunção, que pode ser um dos nossos grandes pecados, muitas vezes. Exatamente. Isso aí. E assim nós vamos concluindo o segundo bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo, 16 de abril. Fique conosco, até daqui a pouco. Estamos de volta com o terceiro bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo, dia 16 de abril de 2023, Domingo da Divina Misericórdia, com o tema: pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Hoje falando sobre a devoção à Divina Misericórdia com o Paulo José Ecker e a Neiva de Azevedo Ecker, que são fundadores do movimento Um Só Coração, aqui na Diocese de Caxias do Sul. Paulo, o que fez vocês se tornarem apóstolos da Divina Misericórdia? Então, em 2009, quando nós conhecemos a devoção à Divina Misericórdia, né, principalmente, sim, pela Neiva, nós sentimos, né, essa vontade de divulgar, de fazer as pessoas conhecerem mais a devoção à Divina Misericórdia. Porque depois que tu conhece a devoção, dificilmente tu segura só para si, né? Tu quer levar para as pessoas, tu quer fazer que as pessoas conheçam, que elas se aproximem, né? Rezem o terço da misericórdia, né? Até pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, na resta do terço, né? Invocação. A invocação que a gente faz no terço. Então, e é gratificante tu ver e sentir que as pessoas se sentem bem, que as pessoas têm sede dessa busca, dessa aproximação com a misericórdia, com o Deus misericordioso. Então, nós nos tornamos porque fomos agraciados e nós queríamos que as pessoas conhecessem mais de perto essa devoção. E Sim, também completando, né? Não sei se... porque a gente vê, assim, no diário, um anseio tão grande de Jesus, dele dar tantas graças, dele dar tantas coisas para as pessoas, mas se elas não souberem, como é que elas vão receber, né? Elas têm que saber, elas têm que tomar conhecimento disso. E não só isso, a gente vê, assim, um anseio tão grande de Jesus em querer estar perto de nós, né? Ele quer fazer companhia, ele quer participar do nosso dia a dia, ele quer se fazer presente. Então, a gente quer isso, sabe? Transmitir esse conhecimento para as pessoas e trazer o maior número possível de pessoas para fazer essa companhia para o coração de Jesus. Nós temos 5 formas de divulgação, né, da devoção à Divina Misericórdia, que é o quadro, né? O quadro é uma forma de devoção, né? Nós temos o terço da misericórdia, nós temos a hora da misericórdia, que é às 3 horas, né? 3 horas da tarde, 3 horas da manhã, mas às 3 horas da tarde. A divulgação, né, em si, e a festa da misericórdia, né? esse é o tema que eu vou entrar na sequência agora. Né? Mas eu gostaria que a gente aproveitasse agora, quando a gente estava falando, né, de por que vocês se tornaram os apóstolos também da misericórdia, como é que funciona o terço da misericórdia? Nós falamos do quadro, o que ele já significa, a estampa, mas o que é o terço da misericórdia? Como é que você reza o terço? Né? E para mim me marca muito, além, vocês falaram antes, né, da paróquia Santa Catarina,
né? Eu participei, né, por um bom tempo do Terço da Misericórdia lá, e também em Bento Gonçalves, na paróquia Santo Antônio, no Santuário Santo Antônio, todas as sextas-feiras, às 15 horas é rezado o Terço da Misericórdia, e depois então se conclui com a bênção com o Santíssimo Sacramento. Então, e se expõe o quadro do Jesus Misericordioso. Então, gostaria que vocês falassem, comentassem um pouquinho como é a estrutura do terço. Como é a estrutura do terço. O Terço da Misericórdia também foi um pedido de Jesus, né? E Jesus disse assim, ó. Jesus fez várias promessas em relação a esse terço, né? Mas uma das coisas que ele falou assim, ó. Pela recitação desse terço, agrada-me dar tudo o que me peçam, se estiver de acordo com a minha vontade. Aí tu aí me dizia assim, mas então ele não vai dar tudo, porque é se estiver de acordo com a minha vontade. Mas aí eu te pergunto, mas e se não estiver de acordo com a vontade de Jesus, com certeza não vai fazer bem para nós, né? Eu sempre digo que a gente não sabe o que pede, mas Jesus sabe o que dá, né? Então, a confiança é a chave. Confiar sempre. Uma coisa que a gente bate sempre em relação ao Terço da Divina Misericórdia, nós temos uma relíquia da Santa Faustina, de 1º grau. É um pedacinho de osso dela, que veio lá da Polônia. E junto com essa relíquia veio uma recomendação muito grande. Porque Jesus ensinou a rezar o terço assim. Primeiro tu reza o Pai Nosso, depois Ave Maria, o Creio, depois Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Depois 10 vezes, pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Repete 5 vezes. No final, Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. 3 vezes. E o que acontece? Muita gente, não por maldade nem por nada, acaba acrescentando alguma coisa no início, sabe? Uma oração no começo. Aí vem outro, já aumenta uma coisa no final. Ou então fica colocando intenções entre as dezenas, né? E as irmãs lá da Polônia falaram para nós assim, quem conta um conto, aumenta um ponto. De repente, um reza uma coisa no início, outro no fim, outro coloca uma coisa no meio. Quando tu vê, não é o terço como Jesus ensinou, sabe? E não é por mal, mas ela disse, essa é uma exigência nossa, que o terço tem que ser rezado exatamente assim, porque foi assim que Jesus falou. Então, essa é uma coisa que a gente bate bem forte, né, nos nossos grupos, para rezar o terço exatamente assim. Segue as contas do terço do rosário normal, né? Do rosário mariano, né? Isso, mas não tem mistérios no meio. Não tem, Não. não. Se faz, entre cada uma das dezenas, se faz aquela Eterno oração, Pai. Eterno Pai. Exatamente. No lugar do Pai Nosso é o Eterno Pai. E esse terço aqui, ele tem um poder muito grande, e Jesus pede, né, até que se reze aos agonizantes, né? Tu reza a um agonizante, esse terço da misericórdia, ele é muito, assim, a pessoa se sente diferente, com certeza, né? E olha o que ele diz aqui. As almas que rezarem este terço serão envolvidas pela minha misericórdia durante a sua vida, mas de modo particular na hora da morte. Então é extremamente importante. Como é bom ficar sabendo dessas, que também são curiosidades. Acho que é importante a gente, né, saber da devoção, mas ao mesmo tempo a gente ir aprendendo mais com essas curiosidades. Como é que se faz, né? O que significa o quadro, qual é o significado de cada ponto, né? Como a Neiva colocava, o que significa a mão levantada, a mão no coração, né? Como é a estrutura do terço. Acho que isso é muito importante porque nos ajuda também a compreender e a relembrar que as coisas têm também uma norma, uma regra, para que se tenha, né, cada um, claro, é muito livre na sua oração pessoal, mas para que a gente possa dar unidade, sentido de comunhão, porque é claro, o Terço da Misericórdia, ele vem, né, desta devoção da Polônia, mas ele foi absorvido pela igreja, ele é absorvido cada vez mais pelas paróquias. E ele é igreja, nós somos igreja. E aí a gente vai dando esse espírito de comunhão. Imagina, Felipe, quando tu ficar sabendo os testemunhos que a gente ouve. Porque a gente acaba conhecendo pessoas do Brasil e do mundo todo e que contam histórias a respeito do terço, a respeito da imagem, né? É muito grande, é muito bonito. Que fantástico.
Agora nós vamos entrar na questão da festa da misericórdia. Então, para Neiva, né? Por que escolher como igreja no mundo todo um dia para dedicar à Divina Misericórdia? E por que há 9 anos vocês tomaram a frente junto com o Padre Diego para realizar a festa da misericórdia aqui na diocese? Então, a festa da misericórdia, ela foi instituída por São João Paulo II no dia 30 de abril do ano 2000. Só que essa festa não foi ele que decidiu que ela teria. A festa foi um pedido de Jesus. Jesus pediu essa festa. Olha só, palavras de Jesus. Eu desejo que haja a festa da misericórdia. Eu desejo que haja a festa da misericórdia. Desejo que a festa da misericórdia seja refúgio e abrigo para todas as almas. Alcançará perdão total das faltas e dos castigos aquele que nesse dia se aproximar da fonte da vida. Ou seja, aquele que se confessar nesse dia vai ter indulgência plenária, né? Neste dia estão abertas as entranhas da minha misericórdia. Derramo todo um mar de graça sobre as almas que se aproximam da minha misericórdia. E por aí vai, né, Felipe? Não vou ler tudo. E assim, ó. Então, esse sendo um pedido de Jesus, quando a gente conheceu a devoção à Divina Misericórdia, então, já em 2009, a gente já quis fazer essa festa. Só que a gente fazia lá na nossa paróquia, Sagrado Coração de Jesus, né? A gente fazia lá de forma simples, fazia uma entrada na missa, assim, uma entrada solene com o quadro de Jesus misericordioso. A gente sempre teve, assim, o trabalho com a equipe de cantos, né? Então, a gente tinha as crianças lá, colocavam todas com camiseta de Jesus misericordioso, levava elas para cantar, né? Era bem bonito. Só que aí depois a gente conheceu o Padre Diego e a coisa foi aumentando e a gente percebeu que não podia ficar só lá, né? E o mais bonito seria levar essa festa para onde? Para casa da mãe, para um ponto de unidade, onde todo mundo se encontrasse. Então, eu digo sempre que é o coração da mãe acolhendo o coração do filho, que vai acolher todos os corações que forem para a festa nesse dia. E ali sim vai se formar um grande e um só coração, né? Eu acho importante também a gente, como tu falavas há pouco, da questão também da indulgência plenária, né? A Neiva, fala um pouquinho da programação da 9ª Festa da Misericórdia do dia de hoje que nós vamos viver em Caravaggio. Então, às 11 horas, teremos a missa solene, né? Aí depois tem um intervalo para o almoço. Aí tem várias opções aqui, né, no santuário. Também o reitor, Padre Ricardo, ele disponibilizou um espaço ali para quem quiser trazer seu próprio lanche, né, para fazer o lanche ali. Ele sempre dispôs, né, sim. esse lugar. Aí depois, às 1h30, tem adoração ao Santíssimo aqui no santuário. E às 14 horas, então, todo mundo se dirige ali para a sala de palestras, onde vai ter um aprofundamento, né? Para a gente conversar sobre a devoção à Divina Misericórdia. E às 15 horas, a gente reza o Terço da Misericórdia, finalizando o encontro. Que ótimo. Sim, hoje você pode estar nos acompanhando num horário que já passou, né? O dia da Divina Misericórdia, num segundo momento, ou na reprise do programa. Mas nós quisemos trazer, né, a programação da Festa da Misericórdia aqui da Diocese, porque ela já vem acontecendo há vários anos, então é a 9ª edição. Ano que vem tem mais, Sim. Ano que vem tem de novo. E é sempre, né, uma oportunidade também de nós conhecermos e nos aprofundarmos mais sobre a devoção à Divina Misericórdia, aprendermos como reza o Terço da Misericórdia, depois também, né, buscarmos a confissão, buscarmos a Eucaristia, né? Então, a Divina Misericórdia, é claro, um dia importante para celebrá-la, mas certamente a Divina Misericórdia está sempre aberta a nos receber e a nos abraçar. E a Neiva falava da questão da indulgência plenária, né, neste dia. Então, recordando quais são os passos para obter a indulgência plenária, né? Primeiro, se precisa fazer a confissão, né? O exame de consciência, a confissão e aí depois o cumprimento da penitência. Depois, então, a comunhão eucarística, ou seja, participar da Santa Missa completa e rezar nas intenções do Santo Padre, o Papa. Então, nós precisamos sempre lembrar, né? Nós só podemos
lucrar a indulgência plenária quando nós fazemos esses 3 atos. Claro que a igreja abre algumas exceções em casos, por exemplo, o ano de São José, que era oferecer a questão do trabalho. No dia de finados tem a indulgência plenária para lucrar a indulgência plenária pelos nossos falecidos, mas essas são as regras que a igreja nos coloca para lucrar a indulgência plenária nas solenidades. Vamos quase concluindo o nosso programa de hoje, e aí a última pergunta para o Paulo, né? Recordando de novo do Papa, né? O Papa Francisco, desde quando era bispo na Argentina, arcebispo de Buenos Aires, ele escolheu como lema de ordenação uma pequena frase que está nas homilias de São Beda, o Venerável, onde São Beda fala da Divina Misericórdia. Então, e que se a gente abrir o brasão do Papa Francisco, a imagem do brasão, vai estar colocado lá, miserando atque eligiendo, ou seja, olhou para ele com um sentimento de amor e o escolheu. Então, essa homilia dos Sermões de São Beda o Venerável, sobre o chamado de Mateus, do coletor de impostos. Paulo, como é esse olhar amoroso de Deus que olha, nos vê fracos e falhos e mesmo assim nos escolhe para essa grande missão? Então, divulgar a misericórdia de Deus é uma missão gigantesca, né? É uma grande missão. Mas Jesus nos escolhe porque ele, no caminhar, ele vai nos capacitando, né? E ele não olha as nossas fraquezas, ele sabe que nós somos fracos. Então, ele olha o nosso coração, ele olha a nossa intenção, qual é a nossa vontade, onde a gente quer chegar com isso, né? E na divulgação da devoção à Divina Misericórdia, o que se tem que exaltar e o que tem que aparecer é Ele, né? É Jesus. Então, a gente mostra Jesus para as pessoas, né? A gente busca que eles conheçam a devoção à Divina Misericórdia, vendo Jesus, não vendo o Paulo Aneiva, Padre Diego, o movimento Um Só Coração, né? Quem é misericordioso é o nosso Deus, né? Ele que morreu por nós, é Ele que nos acolhe, né? Então, que Ele cresça, como disse São Paulo, né? E nós diminuamos. Então, é nesse sentido, ele olha para a nossa intenção e para o nosso coração. E assim nós vamos concluindo o programa Razões da Fé deste domingo, dia 16 de abril, dia da Divina Misericórdia, domingo da Misericórdia, agradecendo a Neiva, ao Paulo, que estão aqui conosco, o Paulinho, da técnica da Rádio Miriam, a você que nos acompanhou, né, ao longo deste nosso programa, recordando, né, o sermão de São Beda, o Venerável, sobre o chamado de Mateus. Olhou para ele com um sentimento de amor e o escolheu. Nós somos escolhidos porque ele nos olha com amor e cuida de cada um de nós. Até o próximo domingo. Fiquem bem.